Boa tarde, boa noite, mulheres migrantes que vivem no exterior e desejam empreender. Eu sou a Tatiane, estou aqui para te ajudar nesse processo de empreendimento no exterior. Vocês não estão sozinhas. Sou consultora em psicologia empresarial, especializada em mulheres migrantes que vivem no exterior. Estou aqui para te passar informações valiosas a respeito de como empreender, os desafios que você pode e deve enfrentar para conseguir empreender no exterior, te apoiar em todo esse processo, tá bom? E hoje eu gostaria de falar sobre o porquê você deve conhecer o seu processo de aculturação para conseguir empreender de uma maneira mais fácil no exterior. Não confundam, não estou falando de fases de aculturação. A gente falou de fases de aculturação no outro vídeo que está aqui no Instagram também, está no Spotify, está no YouTube. Sigam o meu canal para que vocês conheçam mais a respeito de como empreender no exterior. Mas hoje a gente vai falar sobre os 4 processos de aculturação. Primeiramente, eu gostaria de explicar que esse termo aculturação, ele surgiu com um autor que chama Berry, que escreveu em 2013 o que é aculturação. Então, Berry escreveu que a aculturação é um processo de transformação cultural e psicológica vivenciado pelas pessoas em contato intercultural. Em outras palavras, é o processo pelo qual os indivíduos se adaptam a uma nova cultura quando se mudam para um país diferente. E aí, existem 4 tipos de processo de aculturação: a marginalização, a separação cultural, a assimilação e a integração. E cada processo tem o seu próprio desafio na área de empreendimento. Então, falando um pouco mais desse processo de marginalização, e aí para que você descubra em qual processo você está, quando o migrante está nesse processo de marginalização, ele se encontra à margem tanto da cultura do país de acolhimento, quanto da cultura do seu próprio país. Então ele fica realmente na margem dessa sociedade, ele fica sem vínculos. Então imagina como deve ser difícil empreender nesse processo em que não há vínculos. E aí a consultoria ela vai te ajudar a conseguir entender quais são os vínculos possíveis, né? Entender os processos psicológicos que você está vivendo agora e te ajudar a desenvolver uma força para que você consiga enfrentar de uma melhor maneira esse processo de marginalização e usar isso para o seu para construir ferramentas para o seu processo de empreender no exterior. Então, nesse processo de marginalização, os migrantes encontram dificuldades para se integrar tanto à cultura do país de acolhimento quanto à sua própria cultura, ficando à margem de ambas as culturas. A consultoria ajuda a construir, então, estratégias para que o migrante lide com essa marginalização e fornece apoio emocional para que ele crie fatores de enfrentamento contra o isolamento e a sensação de não pertencimento. Alguns dos meios possíveis promovidos pela consultoria para lidar com essa marginalização é a sugestão da aproximação dessa migrante do seu enclave étnico e a identificação de grupos e estratégias para superar barreiras culturais e linguísticas que essa migrante vivencia. A consultoria pode incluir sessões para desenvolver habilidades de comunicação intercultural, ensinando técnicas para estabelecer conexões com a comunidade local e construir relacionamentos sólidos, tanto dentro quanto fora dos enclaves étnicos, tá?
Além disso, as empreendedoras podem receber orientação sobre como se adaptar seus produtos ou serviços para atender às demandas do mercado local, equilibrando suas identidades culturais com as expectativas dos clientes. Agora a gente então vai falar de um outro tipo de processo que é o de separação cultural. Então, diferente da marginalização, a separação cultural é quando a migrante consegue estar se relacionando ainda com a cultura do seu país de origem, mas pouco com a cultura do país de acolhimento. E aí, nesse processo de separação cultural, empreender também tem as suas peculiaridades, né? Porque fica mais fácil para essa migrante realmente começar empreendendo dentro do seu enclave étnico, já que ela está tendo muito mais contato com a cultura do seu país de origem. Então, conseguir vender para clientes que também são brasileiros e moram no exterior, fica mais fácil para essa pessoa que está nesse processo de separação cultural do que tentar começar a vender para clientes nativos do país de acolhimento. Então, para reforçar a separação, na separação cultural, as migrantes podem se sentir mais confortáveis em manter suas tradições e identidades culturais, o que pode limitar suas interações com a cultura do país de acolhimento. Nesse tipo de processo, a consultoria pode apoiá-las a reconhecer as oportunidades dentro de seus enclaves étnicos e a capitalizar sobre seus pontos fortes culturais. Então, aí, nessa consultoria, você vai conseguir entender o que da sua cultura é forte para você e o que você pode usar desse ponto forte que você tem da sua cultura para empreender no exterior. E aí isso pode envolver o desenvolvimento de estratégias de marketing específicas para comunidades étnicas, parcerias com organizações locais e criação de redes de apoio dentro desses grupos, né? Então, aqui na Lotus Laboral é um espaço também para que as mulheres migrantes elas construam redes de apoio, formando um networking, né? A gente vai ter futuramente aí grupos em que essas mulheres vão poder se reunir e trocar experiências a respeito de como empreender no exterior. A gente então tem a terceira fase do processo de aculturação, que é a assimilação. E o que significa então essa assimilação? É quando as mulheres migrantes podem enfrentar o desafio de se adaptar à cultura do país de acolhimento enquanto se afastam de suas próprias culturas. Então veja que interessante, pode acontecer o inverso também. A migrante ela ficar bem mais próxima da cultura do país de acolhimento, mas se afastar da cultura do seu país de origem. Isso pode também causar algumas complicações no sentido de que, assim, sempre é difícil se inserir numa nova cultura. Então, provavelmente, essa migrante ela vai ter algumas dificuldades de ser aceita, né, de ser acolhida pela sociedade do país de acolhimento. E aí, quando ela tende a negar a sua própria cultura, ela fica também um pouco sem referência. E a consultoria ajuda essa migrante nessa reflexão a respeito da sua própria identidade, dos seus próprios valores. E isso parece que não tem a ver com a questão de empreender, mas tem tudo a ver. Porque o empreendedor é uma pessoa que ele tem que ter uma autoconfiança e uma resiliência fortalecidos para enfrentar os desafios do empreendimento. E se ele não estiver muito alinhado com seus valores, com seus objetivos, com seus princípios, esse negócio não vai para frente. Então, ele tem que estar muito bem amparado psicologicamente para conseguir empreender e para imprimir os seus valores, a sua missão, a sua visão empresarial
no seu negócio. Então, o desafio, né, nesse processo aí de assimilação, essa migrante tem esse desafio de se adaptar à cultura do país de acolhimento, enquanto se afasta de sua própria raiz cultural. E aí a consultoria pode orientar essa migrante a encontrar um equilíbrio saudável entre suas identidades culturais múltiplas, incentivando a celebração da diversidade e promovendo a inclusão em ambos os contextos culturais. Olha que legal! Então aí ela vai poder beber das duas fontes e pensando com relação a negócios, ela vai conseguir ampliar a sua cartela de clientes, tanto para clientes nativos como para clientes do país de origem. E aí isso pode envolver o desenvolvimento de programas de sensibilização cultural, treinamento em liderança intercultural e apoio para lidar com conflitos de identidade. Então, esses são os recursos que a consultoria pode desenvolver. E aí, por fim, a gente tem o quarto processo de aculturação, que é a integração. E aí, nesse processo de integração, as mulheres migrantes conseguem estar inseridas em ambas as culturas, o que abre novas oportunidades de negócios e expande seu alcance de mercado. Nessa etapa, a consultoria pode identificar e desenvolver sua habilidade de navegar entre diferentes culturas, facilitando a expansão de seus negócios para além dos enclaves étnicos e a conquista de clientes em ambos os contextos culturais. Isso pode incluir o desenvolvimento de estratégias de marketing abrangentes, parcerias estratégicas com empresas locais e internacionais e programas de desenvolvimento de liderança intercultural. Então, mesmo quando a migrante já está bem integrada, ela já consegue, no seu processo de aculturação, mesclar tanto valores e aspectos da cultura de acolhimento, quanto valores e aspectos da cultura do país de origem, a consultoria é importante para que ela reflita a respeito de quais pontos ela pode pegar dessa mescla e agir sobre eles no seu processo de empreender. Em resumo, então, a consultoria em psicologia empresarial, ela desempenha um papel de apoio às mulheres migrantes empreendedoras em todas as fases do processo de aculturação. Em todas as fases e em todos os tipos de processo de aculturação. Porque, lembrando, a gente tem as fases do processo de aculturação, mas assim, os tipos não implicam que você vai passar, não implica que você vai passar em todos os tipos de processo, né? Às vezes você vai ficar só no processo de marginalização, às vezes você já está na assimilação, às vezes você já está na integração, né? Às vezes você está vivendo a separação cultural. E aí a gente respeita aqui nessa consultoria cada processo e trabalha sobre ele. Espero que tenha sido enriquecedor esse vídeo para vocês. Estou aberta a responder dúvidas a respeito. E mande aí sugestões de temas que vocês gostariam que fossem abordados. A gente está aqui para ouvir, para dizer que vocês não estão sozinhas, para trazer conteúdos que vão te ajudar nessa caminhada. Espero que vocês tenham uma boa semana e até a próxima.